Vamos para 5. Considerando que um computador já tem instalados os programas e periféricos necessários, a execução de tarefas, esteja sendo ligado, né, e colocado em operação para o início dos trabalhos diários do setor, julgue os itens a seguir que versam sobre o comportamento de seus componentes funcionais nesse exato momento. Olha lá. A memória principal do computador, ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções cada vez que o computador é ligado. Quem é meu aluno não é essa questão. E eu vou te explicar por que não é. Quando a gente estuda lá na minha aula, pode ver se você já assistiu minha aula de hardware, nós temos duas memórias tidas como memórias principais, RAM e ROM. Autores mais novos também já classificam a cache, porque hoje não existe mais processador que não venha com essa memória. Porque qual é o conceito de memória principal, aluno? É uma memória necessária. O computador tem que ter ela para funcionar. E como o computador hoje, todo computador tem processador e a cache faz parte, ela entrou. Um computador não funciona sem RAM, que a RAM é a mesa de trabalho do processador. Um computador não funciona sem a ROM, porque a ROM é a que dá o boot, né, que tem a BIOS, que faz o computador ligar. Então nós temos 3 memórias, e ele não me disse qual aqui. Ó. Ele falou que a memória principal é volátil. E a gente sabe que a RAM é volátil, a ROM é não volátil e a cache é volátil. E aí, então? O que ele está cobrando aqui? Qual que é o bizu que eu dou na minha aula? Se você assistir a minha aula, você vai ver isso. Toda vez que o examinador, na sua prova, falar em memória principal e ele não te disser qual, não colocar características, ele está te cobrando a RAM. Esquece essas aqui, ó. Pode ir no que eu estou te falando. A RAM é como se ela fosse a queridinha das memórias. É aquela memória que o examinador fala assim, bicho, é você que é a principal do meu coração. Então, de novo, fica a dica. Caiu na prova, a memória principal, e não me disse qual é a RAM. E a RAM é a memória o quê? Volátil. Então ela tem que ser atualizada com dados e instruções. O que é atualizada com dados e instruções? É a hora que dá o boot. É o carregamento do sistema operacional. Cada vez que o computador é ligado. Sim, toda vez que eu ligo o computador, tem que entrar o sistema operacional na memória RAM. Então, questãozinha, aluno, correta. Muito bem feita essa questão, viu? Fica a dica aí. Explicar novamente a memória cache. Vamos lá, Guilherme. Memória cache é a memória que vem dentro do processador. E ela tem a função de antecipar as instruções que vão ser processadas. Porque o processador, quando ele vai processar algo, ele requisita esse algo na memória RAM. Só que a RAM é a memória mais lenta. Então ela não acompanha a velocidade do processador. Então qual foi a ideia dos engenheiros? Criar uma memória chamada cache, que é uma memória que antecipa aquelas instruções que o processador vai buscar com maior frequência. Então, por exemplo, quando você abrir um programa pela primeira vez no seu computador, você pode ver que esse programa vai demorar um pouco a abrir. Por que vai demorar um pouco a abrir? Porque essa instrução não está na cache. Ela não sabia que você ia abrir esse programa. Se você fechar o programa e tentar abrir de novo, você vai observar que ele vai abrir na segunda vez mais rápido. Por quê? Porque essa instrução está na cache. Então, na medida que a gente vai usando o computador, a cache vai armazenando aquelas instruções que a gente utiliza com maior frequência. E ela trabalha com um sistema de tentativa e erro. E aí o que acontece? O processador precisou, busca na cache. Se está na cache, o programa abre mais rápido. Se não está na cache, ele vai procurar a RAM. Você vai ver que seu computador vai demorar a abrir mais o programa. Tá? É isso. Memória de antecipação. Tá aí, ó, os slidezinhos da RAM, como foi pedido aí na questão.